Então, vamos agora passar ao julgamento do recurso em mandado de segurança 70.411 do Rio de Janeiro. E são várias sustentações orais, vários pleitos com sustentações orais. Eminente relator, Rogério Schetti. Senhora presidente, temos sustentação oral pela Defensoria Pública. Também, tem várias sustentações orais aqui que tem uma ordem evidenciada, primeiro pela doutora Luciana Cristina Forquim Pivato, que defende aqui, que fala pela recorrente MTAB, depois pela Defensoria Pública, pelo doutor Pedro Carriello, que defende aqui fala em nome de 3 partes recorrentes. Dois, esse último não. A última? O último não, só 2. São 2, então. 2, então, recorrentes. E também sustentação oral pelo doutor Eduardo Moraes Martins, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que estou vendo aqui na tela, doutor Eduardo Moraes Martins. E falará também o Ministério Público Federal, aqui presente, representado pela doutora Luísa Cristina. Então, passo a palavra ao eminente relator, e eu também indago de todos os que fazem parte, se podem dispensar a leitura do relatório. Dispensamos. Doutor Eduardo Moraes Martins também, doutora Cristina, então dispensa a leitura do relatório. Então eu passo. Ministro, uma questão apenas de ordem, até do ministro relator, se me permitir aqui. Primeiro, boa tarde a todos. Só um minuto. Pois não. Cara. Algum microfone, alguma interferência que você está vendo aí? Alguém está com um dispositivo aberto? Penso que é do doutor Eduardo, doutor, se não tem algum. Pronto, melhorou. Fechou. Não é apenas no sentido de uma maior dialética. Se não seria, ministro relator, mais conveniente e honroso, talvez, o doutor Eduardo Moraes Martins, falar primeiro, porque, afinal, presumo, ele já não é parte processual, então ele deve defender o ato impugnado. Então, para maior controle e melhor facilidade no contraditório, ele deve se manifestar e presumo. Doutor, aqui é um recurso em mandado de segurança. Se fosse habeas corpus, eu entenderia a posição da defesa, mas me parece que quem fala primeiro é recorrente. É só porque no sentido de estabelecer o melhor, porque no final ele vai defender o ato parte, impugnado. Eu acho que é inverter a ordem recurso mandado de segurança, natural do Sim, sem dúvida. Não, porque justamente até a figura própria da atuação do Ministério Público do Estado no recurso de mandado de segurança, até também, porque o requerido é o juízo, né? Mas é ótimo, a gente é um processo democrático, a gente quer que o Ministério Público do Estado participe também, mas só seria no início da fala. É isso, né? Mas se eu entender o contrário, vamos seguir aqui. Da minha parte, eu voto de maneira contrária ao requerimento da defesa. Presidente. Então, vamos ouvir, em primeiro lugar, a doutora Luciana Cristina Forquim Pivato. Tem a palavra, excelência. Excelentíssima senhora ministra Laurita Vaz, presidente desta igreja turma, excelentíssimo senhor ministro relator Rogério Schetti, excelentíssimo senhor ministro Antônio Saldanha, excelentíssimo senhor ministro Jesuíno Rissato, excelentíssima senhora procuradora-geral da República, Luísa Cristina Frischheisen, ilustríssimo defensor público Pedro Carriello, colegas advogadas e advogados, servidoras e servidores, defensoras e defensores de direitos humanos, e uma saudação especial aos familiares de Marielle Franco e Anderson Gomes e a Fernanda Chaves aqui presentes. Quem matou Marielle Franco e Anderson Gomes? O julgamento de hoje é determinante para que essa pergunta seja respondida. Em 14 de março de 2018, o Brasil e o mundo assistiram com perplexidade e assombro aos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Hoje, 5 anos depois, sabe-se que esse crime constituiu um marco do processo de intensificação da violência política
e da violência contra defensores de direitos humanos no Brasil. A elucidação desse caso é algo central na agenda de direitos humanos no nosso país. E isso explica a presença de tantos familiares, autoridades públicas e defensores de direitos humanos nessa sessão. O assassinato de Marielle é também importante na agenda de direitos humanos do mundo. E, por essa razão, tem sido objeto de atenção e monitoramento por parte da comunidade internacional. Autoridades em direitos humanos estrangeiras têm afirmado que o Estado brasileiro, para voltar a ser respeitado, precisa responder a essa pergunta. Importante frisar que a apuração dos crimes cometidos contra Marielle Anderson encontram-se em fases diferentes, em relação aos seus autores diretos e aos seus mandantes. De um lado, temos a ação penal movida contra Rony Lessa e Elcio Queiroz, denunciados como autores diretos dos assassinatos. Estes réus já foram pronunciados em decisão de março de 2020, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e confirmada por esta Corte. Naqueles autos, as impetrantes estão habilitadas como assistentes de acusação. Por outro lado, as investigações que buscam determinar as razões e a autoria imediata dos crimes ainda se encontram em fase de inquérito policial, que tramita em sigilo por força de decisão judicial. O presente mandado de segurança foi interposto por Mônica Tereza Azeredo Benício, Marinete da Silva, respectivamente viúva e mãe da vereadora Marielle Franco, e Ágata Arnaus Reis, viúva de Anderson Gomes, e questiona a decisão proferida pelo excelentíssimo juiz de direito da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que negou às impetrantes acesso aos autos do inquérito policial, que investiga a autoria intelectual e a motivação dos graves crimes que puseram fim às vidas de Marielle Anderson. Em março e julho de 2021, foram formulados pedidos de acesso aos autos perante o excelentíssimo juiz do feito, mas ambos os pedidos foram indeferidos. Sua última decisão, com a máxima vênia, é manifestamente ilegal e deu ensejo à presente ação constitucional, pois ficaram esgotadas ou inexistentes outras vias jurídicas para garantir o direito das impetrantes. Excelências, como fartamente demonstrado no recurso em mandado de segurança, ao negar o pedido de acesso aos autos da investigação, a autoridade coatora feriu o direito líquido e certo das impetrantes, violou o direito de acesso à justiça, contrariou normas do direito internacional de garantia e proteção judicial, os parâmetros internacionais de direitos humanos sobre o direito à efetiva participação de vítimas e familiares nas investigações e o direito à publicidade dos atos processuais, notadamente das provas já documentadas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou a segurança por entender que o direito reconhecido na súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal não se estenderia ao assistente de acusação, que o artigo 268 do Código de Processo Penal prevê que o assistente de acusação somente poderia atuar no processo de conhecimento a partir do recebimento da denúncia, e que, como o inquérito ainda está em curso, sem acusação formal, o sucesso das investigações dependeria em grande medida do sigilo das diligências em andamento. Permissa máxima vênia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi completamente silente em relação às normas internacionais que asseguram o direito à participação das vítimas na fase das investigações, como estatui o artigo 8º e 25 da Convenção Americana dos Direitos Humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, e sobre o direito de acesso à justiça consagrado na nossa Constituição, no seu artigo 5º, inciso 33. Com o devido respeito, excelências, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no mandado de segurança deve ser reformada por esse egrégio tribunal porque é proferida com base em visão reducionista e limitante dos direitos das vítimas. O direito líquido e certo, cujo reconhecimento é pleiteado neste recurso, tem como fundamento também o direito de acesso à justiça, o direito à informação, o devido processo legal e a atuação do advogado como função essencial à justiça. É exatamente nesse sentido o parecer do doutor Procurador-Geral da República, excelências. Não bastasse tudo isso, o pedido se fundamenta em matéria consolidada pela súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. Com o devido respeito, a decisão recorrida fere o princípio da publicidade dos atos processuais, regra que só pode ser flexibilizada para preservar o interesse público ou a integridade das partes.
Excelências, diferente do que entendeu o tribunal, não há como aventar que o acesso das familiares traria risco às investigações. Ora, as impetrantes, como familiares das vítimas, são as mais interessadas na preservação do sigilo e na condução eficaz das investigações, pois desejam e têm dedicado as suas vidas à realização de justiça por Marielle Anderson. Com a máxima vênia, a alegação genérica de que o sigilo é indispensável para a investigação não é suficiente para justificar o indeferimento do pedido das famílias. Primeiro, porque o que se pede não é a quebra de segredo inerente às atividades investigativas em curso, permitindo-se o acesso a qualquer pessoa estranha aos autos, mas sim que o direito de acesso às famílias das vítimas, partes legítimas, pessoas diretamente atingidas e inegavelmente afetadas pelos crimes perpetrados, seja garantido. Depois, porque, ao contrário do que se estabeleceu no acórdão recorrido, também não se requer o acesso total às diligências ainda em curso. O pedido das impetrantes é para que lhes seja assegurado o direito de ter acesso às provas documentadas e participar efetivamente das investigações. Da mesma maneira, é ilegal o fundamento de ausência de previsão legal para a atuação das vítimas desde a fase investigativa. O direito está calcado em uma interpretação estreita do papel do assistente de acusação na ação penal, previsto no artigo 268 do CPP. A centralidade do nosso pedido aqui é outra. O direito de participação das vítimas e familiares de graves violações de direitos humanos como parte constitutiva do direito de acesso à justiça. A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste egrégio tribunal é nesse sentido. No recurso especial 177-6061 do Mato Grosso, Sua Excelência, ministro Rogério Schietti, foi acompanhado de forma unânime para conceder acesso ao inquérito policial. Excelências, as assistentes de acusação devem ter assegurado o seu direito de conhecer todas as provas produzidas sobre o caso, pois não há como desvincular as investigações dos mandantes da ação penal movida contra os executores. Senhoras e senhores ministros, não temos como negar a importância do papel das famílias, aqui recorrentes, no acompanhamento das investigações dos crimes contra os seus familiares. Além de constituir um direito, o acesso aos autos não constitui medida inédita. Vários episódios de graves violações de direitos humanos já foram deferidos o direito aos familiares e vítimas a participarem desde a fase das investigações. Por exemplo, os assassinatos da irmã Dorothy, do advogado e defensor de direitos humanos Manuel Matos, atualmente, mais recente, do ambientalista indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philip. Todos esses inquéritos foram acompanhados pelos advogados constituídos por suas famílias. Com a demora na conclusão das investigações, o recebimento constante de denúncias preocupantes sobre a condução do caso, as sucessivas substituições de autoridades com atribuições centrais nas investigações dos mandantes e na própria ação penal que se aproxima da designação da sessão do júri, são evidentes ônus impostos às impetrantes. Excelências, nestes 5 anos de espera por respostas, as investigações já foram conduzidas por 5 autoridades policiais e por pelo menos 3 forças-tarefas do Ministério Público do Rio de Janeiro. As famílias são o elo de continuidade essencial no acompanhamento do caso. Segundo o protocolo de Minnesota, sobre investigação de mortes potencialmente ilícitas, deve-se permitir que todos os parentes próximos participem efetivamente das investigações, porquanto o envolvimento dos familiares ou outros parentes próximos da pessoa falecida ou desaparecida é um elemento importante para a investigação eficaz. Esta é uma recomendação do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Excelências, vivemos em um dos países do mundo que mais mata defensores de direitos humanos. O Brasil tem oscilado entre a 1ª e a 4ª posição entre países que mais matam defensores de direitos humanos no mundo. Uma das principais engrenagens desse quadro de violência intensa é a impunidade das violações. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no relatório sobre sua visita ao Brasil, apontou a fase de investigação como um obstáculo marcante para a responsabilização de agentes violadores. Quase todas as condenações do Estado brasileiro perante o sistema interamericano se referem a casos de violências contra defensores de direitos humanos que ficaram na impunidade. Sétimo Garibaldi,
Gabriel Pimenta, Diniz Bento da Silva, Sebastião Camargo, Dezinho. São muitos assassinatos sem respostas. Não queremos que o caso de Marielle Anderson siga a mesma linha da impunidade. Não queremos que as famílias de Marielle Anderson tenham que esperar 20 anos por uma decisão internacional. Queremos que a elucidação desse crime seja feita de modo diligente e não tardio. E queremos que a elucidação desse caso seja feita pelas instituições brasileiras. Nós ainda não sabemos quem mandou matar Marielle Anderson, mas sabemos que o assassinato de Marielle é um exemplo gravíssimo do uso da violência como instrumento para frear a luta social por direitos, para impedir que mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+, e outros grupos subrepresentados ocupem os espaços da política institucional. Essa violência é um obstáculo ao fortalecimento da nossa democracia. E a forma de superá-lo passa, irremediavelmente, pela realização de uma investigação diligente desse crime e pela responsabilização dos seus autores diretos e indiretos. Uma investigação eficaz, neste caso, passa pela garantia às famílias de acesso aos autos dos mandantes. Por todo aqui o exposto, por todos os argumentos detalhados no presente recurso, com base na jurisprudência dessa Corte, na súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, nos precedentes internacionais mencionados, demonstrada a ilegalidade da decisão e o direito líquido e certo das impetrantes, requer seja concedida segurança para autorizar o acesso aos elementos probatórios contidos no inquérito policial e seus apensos sigilosos. A concessão da segurança pleiteada é medida de justiça por Marielle Anderson. Muito obrigada pela atenção. Agradeço a doutora Luciana Cristina Furquim Pivato pela valorosa sustentação oral. E já passa a palavra ao doutor Pedro Carriello, que fala em nome das partes MDAS e a AR. Excelência, tem a palavra, doutor. Só um minutinho, me arrumar aqui, ministra. Excelentíssima doutora ministra Laurita Vaz, sempre é bom voltar a essa casa. A sexta turma da STJ tem passado pela sua própria história de um órgão fracionário do STJ que tem alterado, modificado bastante a vida dos destinatários, infelizmente, dessa seletividade penal processual. E veja como é que é o acaso da vida, como é que se deságua. Pela uma segunda vez que essa própria casa, Vossa Excelência, acabou sendo relatora do IDC 24, onde que nós discutimos lá, ministro Schietti, lá uma semente, de certa forma, sobre a participação ou não de familiares de vítimas na apuração de um incidente que era o deslocamento de competência. E o que eu percebo, ministra presidente, ministro relator, demais ministros aqui, doutora Luísa, sempre boa a nossa dialética, no sentido de apuração de um processo democrático, ao promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Moraes Martins, que o senhor esteja hoje uma felicidade aí grande, no processo de convencimento nosso, da nossa não participação, porque eu não consigo visualizar por campo nenhum uma negativa nesse sentido. Isso me faz me lembrar um pouco a ideia é como é que esses corpos negros, e a Marielle representava muito bem isso, que é uma eterna diáspora, ministra presidente. É uma eterna diáspora que os ancestrais da Marielle, seus familiares, passaram e ainda continuam passando. É uma coisa marcante do povo negro essa ideia de dispersão. Dispersão de um povo em consequência de um preconceito, de uma perseguição religiosa, étnica e, até nos anos contemporâneos, de uma perseguição política. E essa diáspora, o Luiz Antônio Simas, que é um professor de História lá do Rio de Janeiro, ele diz que a cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, ela é rica nessa diáspora. Ele até diz que é uma cidade diaspórica. É muito impactante. Começou lá no Santo Ofício com os ciganos, depois ele narra sobre os judeus, e evidentemente que ele fala
inclusive, hoje, de uma diáspora interna, que é a questão dos nordestinos vindo para o Rio de Janeiro, e que é a mais trágica, mais marcante na cidade do Rio de Janeiro, que é a diáspora, né, dos negros das Áfricas. E veja como é que o destino deságua numa outra diáspora hoje. Se a diáspora é a ideia, é um processo de dispersão, de separação, de afastamento, de apartamento, se você separar constantemente, começou no navio negreiro, vai para uma senzala, vai para um gueto, vai para uma favela, vai para uma comunidade, e às vezes num processo. Ou seja, qual é a diáspora com a família da Marielle? É de não participar. Não vai participar desse processo. Esse processo aqui, ou seja, é separá-lo com todas as vênias ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é uma espécie de diáspora processual. Aqui não é espaço de vocês. Aqui os sujeitos já estão marcados. Então, veja que é uma luta constante dessa diáspora. E não é à toa, se me permitir aqui, porque isso está ligado profundamente, a Marielle era da Maré. Né? Um local que a diáspora é constante. Né? Na rua, há poucos dias aí, meia-noite, uma operação, né, policial, meia-noite, você não consegue compreender. Né? E aí, você vê que a Marielle, ela consegue, então, ela resiste, ela enfrenta, ela tinha uma reexistência, ela ganha uma identidade, ela ganha uma força política. E o que é legal, que mais uma vez o Simas diz isso, ela ganha uma coletividade. O legal da diáspora é essa, que ela permite que a resistência seja por coletividade. E as senhoras e os senhores hoje aqui são a presença mais marcante disso. Mas, ou seja, a Marielle não é mais a Marielle da Maré. A Marielle não é mais a Marielle vereadora, política, da coletividade. A Marielle hoje é do Brasil. A Marielle hoje transcende, ilumina, nos irradia, nos fortalece, nos emociona. Ela altera o processo penal brasileiro, ela precisa alterar o processo penal brasileiro. E veja, eu vou me socorrer mais uma vez, ministro Saldanha, ao historiador Simas. O Simas diz que os africanos têm uma espécie de máxima, de premissa, que o contrário da vida não é a morte, é o esquecimento. Você desaparece, você é aniquilado. E a luta, né, da dona Marinete, hoje aqui, da sua família, da própria Ágata, da Mônica, não é evitar uma morte, que essa é evitar o esquecimento. Por isso uma luta, por isso a ideia de participação. Ela quer evitar o aniquilamento completo, né, do que fizeram com a Marielle, a ideia de resistência. E, portanto, a possibilidade da família, da vítima, participar desse processo democrático é essencial, porque ela fortalece a ideia que nós não vamos esquecer o que aconteceu com Marielle e com o motorista Anderson, também aqui representado pela Ágata. Essa ideia de esquecimento, que essa sim é uma morte que começou em dado momento lá na diáspora africana, hoje ela persiste aqui. Então, a família hoje luta, ela participa. E aí, ministro Guedes, sou relator desse processo, veja qual é o ato a ser impugnado. O ato a ser impugnado olha, a Marielle, os familiares da Marielle, não poderão participar da investigação porque não existe uma ação penal. E, portanto, a figura da assistente da acusação só é possível se existir uma denúncia, um processo formal. Essa é a diáspora processual que nós estamos enfrentando hoje aqui. E aí, ministro Schietti, eu queria me socorrer ao parecer do professor Geraldo Prado, que já enfrentou essa questão no IDC 24. E lá, o professor Geraldo Prado, ele com uma inteligência,
ele constrói que depois da Constituição de 88, ministro Rissato, ministro Antônio Saldanha, ministra, não se pode mais analisar os sujeitos processuais do Código de Processo Penal, já bem delineados aqui, sem uma filtragem constitucional. E nessa filtragem constitucional, a ideia de um processo penal moderno, odierno, em que você tem um sentido ético em busca da verdade, um sentido ético, uma premissa, né? Não significa que nós vamos encontrá-la. E que, como uma barreira a essa luta, a esse caminhar, evidentemente, são as garantias fundamentais. São os direitos fundamentais daqueles que são investigados. Mas o inquérito policial, ele tem uma força no processo penal brasileiro hoje. Quantos e quantos institutos jurídicos nós realizamos na fase de inquérito? Acordos não penais, delações premiadas. Né? Ou seja, tanto é assim que se pensa num juiz de garantia para justamente filtrar o que acontece no inquérito, ministro Antônio Saldanha, para o que acontece depois no processo. Então, como é que você vai dar uma menor razão, uma menor força a essa parte? E o professor Geraldo Prado, inclusive, fala que em outros países, Luciana, o processo brasileiro tem um marco que é após a denúncia, mas em outros países não. A fase pré-processual tem sua relevância, inclusive na doutrina, há quem denomine processo mesmo na fase inquisitorial. Então, se você compreende a ideia de assistente de acusação só após denúncia, é você esvaziar a potencialidade que no inquérito você tem o quê? Você tem uma incerteza. E o que a família da vítima quer? Vingança? É evidente que não, nem teria potencial para isso. A família da vítima quer uma atuação de caráter patrimonialista, isso já ficou para trás. É evidente que não. Você acha, olha aqui, olha essa luta. É uma luta histórica, uma luta política, que tem que ser uma luta de comunidade. O que se quer, o que é participar de um processo democrático em que a família, os seus familiares, venham contribuir, venham saber, obter informações. Exato, coisa mais, o maior drama que as pessoas falam no acidente aéreo é saber por que as pessoas... O acidente aconteceu. E a luta pela caixa preta é é a primeira coisa. Vamos buscar a caixa preta. A Mônica Benício, me permita, Ágata e Dona Marinete querem encontrar a caixa preta, independente do que tenha na caixa preta. Não é isso? É isso. O nosso pleito é simples. Por isso, uma diáspora processual. Por isso que a Corte Interamericana, a Luciana já pavimentou aqui decisões do STJ, da Corte Interamericana, né? Mas a Corte Interamericana deu recado já para o Brasil, ministro da Instrução. Olha, no caso da Nova Brasília, me permita aqui para... Várias decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, inclusive condenações do Estado brasileiro, o caso Nova Brasília, que determina que o Estado deve assegurar que os familiares tenham pleno acesso à capacidade de atuar em todas as etapas e instâncias das investigações e processos de acordo com a legislação interna e as normas das convenções. É querer participar. Me permita, doutor Eduardo, né, na relação mais simples, mais singular do processo penal, de um mandado de segurança, a princípio o Ministério Público do Estado não teria razão de estar aqui. Mas olha que maravilha, o senhor está. O senhor há de contribuir para o debate, porque as relações são impetrantes, impetrados requeridos, e o Ministério Público Federal dando parecer, o senhor está aqui nessa, me permita uma expressão aqui, nessa festa democrática. Olha aqui, olha, e veja que, por incrível que pareça, o senhor participa dela para não deixar que as famílias participem do inquérito. Olha que contradição. E essa contradição que nós vamos resistir. Vamos resistir. A resistência começa com a chegada a essa casa. Os senhores sabem o que eu estou dizendo. A resistência começa pelo traje que está utilizando, né? Se pode entrar com criança, se não pode, se está sem perna, se não está. Mas é isso, a gente precisa caminhar, a gente precisa seguir, né? E é isso que é o nosso papel. Então, eu queria apenas aqui, né, nesse meu discurso, né, lembrar que a Constituição consagra o direito de informação, consagra o direito de acesso à justiça, inclusive, né, dos seus familiares.
A gente tem o protocolo de Minnesota, nós temos decisões da Corte Interamericana, tem resolução do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos uma leitura mais aberta do enunciado 14, temos a necessidade de uma refiltragem do Código de Processo Penal com o olhar da vítima, não com uma ideia pura e simples de assistente de acusação, mas a vítima poder informar a uma mãe por que a sua filha morreu e como está caminhando o processo. A sua companheira, a sua viúva, né? Tanto, evidentemente, a Ágata quanto da Mônica Benício. É saber das coisas. A Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos tem um decreto específico sobre isso, garantia judicial e proteção judicial. Já foi dito aqui, temos o recurso mandado de segurança 55790 do ministro Jorge Mussi, que já tratou sobre esse tema, ainda não com a riqueza que eu espero que o ministro Schietti traga essa esperança. A gente tem que ter esperança. Senão não tem razão de estar aqui. Esperança é algo que nos move, né? Nosso móvel. E eu, caminhando aqui para o meu final, um pouco, talvez aqui atabalhado pelas minhas questões, olha aqui como é que a vida é um pouco a Mangueira. Eu não sou mangueirense, eu sou portelense, mas na escola de samba você permite isso. Tem uma licença cultural. A Mangueira, ela trata dessa diáspora um pouco em 88, quando ela disse o seguinte: Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas para os teus heróis de barracões. Desculpa, antes desse. Espera aí, esse é de 2019. Espera aí, um minutinho. Misturando aqui. Espera aí, só um minutinho. Aqui, ó. Não tem importância, não. Está aqui bem na... Houve uma confusão aqui, não tem importância. Vamos lá. Em 88, a Mangueira, já estou terminando, ministra, é muito importante isso. A Constituição de 88 vindo para o mundo jurídico. E a Mangueira canta: livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela, sonhei que Zumbi dos Palmares voltou, a tristeza do negro acabou, foi uma nova redenção. Isso em 88. E hoje nós sabemos, me permita aqui, como é que a diáspora tem sido cada vez mais, e o Rio de Janeiro tem sofrido com isso. É necessário falar isso aqui hoje. E a Marielle era resistência a isso tudo. Ela buscava campos democráticos, campo de comunicação. E aí, numa ressignificação, aí agora sim, eu vou buscar o samba que eu estava começando aqui a cantar, que foi o samba de 2019. A Mangueira ressignifica o assassinato de Marielle e diz o seguinte: Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas para os teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci e jamelões, são verde, rosas, multidões. E aí lá no final ela termina: salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo, Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles e Malês. E eu peço de ouvir a família, esse corpo coletivo que é o caso Marielle. Obrigado. Agradecida, doutor Pedro Carriello, pela sua brilhante manifestação. E passo a palavra ao doutor Eduardo Moraes Martins, que falará em nome do Ministério Público do Rio de Janeiro. Excelentíssima ministra Laurita Vaz, presidente da 6ª turma, excelentíssimo ministro Rogério Schietti Cruz, relator desse recurso de mandado de segurança, na pessoa de quem o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro saúda a todos os demais ministros, excelentíssima procuradora, subprocuradora-geral da República, doutora Luísa, senhoras e senhores advogados, defensores e defensoras públicas, senhoras e senhores, também gostaria de saudar a senhora Marinete, a Ágata, a Mônica. Eu gostaria de começar dizendo que estivemos, quinta-feira passada, na presença da família e da própria Mônica, e expusemos frente a frente os motivos pelos quais o Ministério Público do Rio, apesar de ter novamente analisado essa questão, continua entendendo da necessidade de não se permitir, tal como está na lei, o acesso às famílias às investigações.
Pois bem, a questão jurídica posta nos parece muito simples, como está nas nossas contrarrazões, está decidido no acordo recorrido. Os familiares têm direito a atuar na fase processual, não na fase de inquérito, não há previsão legal para isso. Até uma outra questão jurídica nos parece que nós estamos num mandado de segurança, né? Nós estamos, na verdade, num direito líquido e certo, e nos parece que fazer um precedente num caso onde não há precedente, né, se alegando a existência de um direito líquido e certo, nos parece bastante contraditório. Além disso, eu gostaria de deixar claro que a posição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nunca foi e nunca será contrária à posição da família da vítima, muito pelo contrário. Como eu acabei de dizer, o Ministério Público se reúne rotineiramente com os familiares de Marielle Anderson. Nós tivemos já, a força-tarefa foi reformulada há pouco mais de um mês, por 3 vezes já estivemos junto com Marielle, com os familiares de Marielle, com a família de Anderson, com o Instituto Marielle Franco, com várias associações de direitos humanos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem uma coordenadoria de defesa dos direitos humanos, especialmente para isso, para fazer essa interlocução das famílias com os colegas promotores e procuradores de justiça. Então, em momento algum, o Ministério Público está querendo alijar famílias de vítimas do contato, da conversa, da exposição do que está sendo investigado, daquilo que está sendo feito. Eu gostaria até de dizer que o nosso receio com relação à família de Marielle e de Anderson, nesse caso concreto, é nenhum. Claro que existem vários dados que são cobertos por sigilo, e esses dados nós não podemos falar abertamente, né, por uma questão legal, estaríamos correndo em crime se divulgasse sigilo, mas, costumeiramente, o Ministério Público, nessas reuniões, expõe para a família questões sensíveis da investigação, linhas de investigação, e em nenhum momento tivemos, já são 5 anos dos crimes, e em nenhum momento tivemos problemas com vazamento de investigação vindos da família, ou com vazamento de informações sensíveis, em momento algum. Então, esse problema não existe. Não é nisso que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não é essa a preocupação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não há uma preocupação com a família de Marielle, com a família de Anderson. Mas, como eu mesmo falei, né, para a Mônica, a senhora Marinete não estava presente na última reunião porque estava viajando, falei para a Mônica, falei para a Ágata, a nossa preocupação é que o Superior Tribunal de Justiça, em especial nesse caso concreto, está julgando, o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal de precedente. Então, aquilo que for aqui decidido não está sendo decidido só para Marielle Anderson, está sendo decidido para todas as investigações do Brasil inteiro. Então, nós estaremos aqui, se for provido, se for julgado procedente, se for, dado provimento a esse recurso de mandado de segurança, as belas palavras do Dr. Pedro, né, da defensora, eu entendo, só que nós estaremos afetando todas as investigações em curso no Brasil inteiro. Então, estaremos dizendo que todas as vítimas no Brasil inteiro podem ter acesso a dados sigilosos de investigação. E nós não estamos aqui falando de súmula 14, que fala de respeito aos investigados. Estamos falando de vítimas. A participação das famílias, como eu disse até agora, ela é garantida, o Ministério Público do Rio garante isso todo o tempo, nesse caso e em muitos outros, mas nós entendemos que a participação não é a mesma coisa que acesso aos autos. A publicidade, ela é regra no processo. Na investigação, o sigilo é muito importante, muitas vezes. O próprio Superior Tribunal de Justiça
tem investigações em curso, tem várias investigações sensíveis, são sempre investigações de autoridade, e esse sigilo é muito importante. Então, na verdade, a nossa preocupação é que, a partir desta decisão, nós teremos mais gente no país inteiro, em todas as investigações, podendo acessar investigações sigilosas. Isso aumenta consideravelmente o risco, em cada um desses casos, de vazamento de informações, de saída de informações sigilosas, de violações de sigilo, né, de informações que são importantes para quem é investigado. Muitas vezes pessoas são investigadas que não cometeram crime, mas que estão ali naquela investigação, que foram alvo da investigação, que podem ter seus sigilos. Claro, os sigilos são vazados hoje, apesar das famílias não terem acesso, existem, mas nós vamos aumentar consideravelmente essa possibilidade. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores ministros, senhoras ministras, que hoje em dia, se eu, chefe de organização criminosa, eu tenho a preocupação de estar sendo investigado num homicídio que eu ordenei, eu só tenho uma forma de ter acesso a esses autos, constituindo um advogado e pedindo com base na súmula 14 para ter acesso a esses autos. Pois bem, se eu não estou sendo investigado e eu faço isso, eu trago sobre mim os olhares da polícia e do Ministério Público, porque essa pessoa está querendo ter acesso a esses autos. Não é verdade? A partir do momento que permitimos também às famílias terem acesso a investigações, e aí nem todas as famílias, infelizmente, são as famílias de Marielle e de Anderson, né? Nós temos a maioria das famílias de crimes de homicídio, eu diria a grande maioria de crimes de homicídio no Brasil, estão em áreas conflagradas, em áreas dominadas por facções, por milícias, como no caso do Rio de Janeiro. E a partir desse momento, esse líder de facção, ele vai poder acessar um familiar desse, e a gente sabe, né, os meios que essas organizações criminosas têm, né, de acessar os autos através da família. É essa a preocupação do Ministério Público. Eu queria deixar claro, mais uma vez, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não tem nenhuma reserva com relação às famílias de Marielle, a família de Marielle, a família de Anderson. Nós, recentemente, o processo dos executores entrou na fase, né, do 422, nós pedimos diligências, e na semana passada explicamos, inclusive, para a família por que pedimos cada uma daquelas diligências, por que o Ministério Público pretende demonstrar em plenário. Então, em nenhum momento o Ministério Público alijou ou quer alijar as famílias desse processo ou de qualquer outro. Né? Como eu disse, o Ministério Público tem uma coordenadoria de defesa dos direitos das vítimas, especificamente feita para isso. A nossa preocupação única e exclusiva aqui é com o que esse precedente pode causar nas investigações país afora. O que acesso, né, de familiares ou de terceiros via familiares, essa é a nossa principal preocupação, vão poder fazer nas investigações com esses dados sigilosos, o que nós vamos fazer a partir desse momento. Então, terminando a fala do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eu volto a dizer que a questão jurídica, para nós, parece simples, está colocada nas razões do acordo, está colocada nas nossas contrarrazões recursais. Nós explicamos que essa publicidade, pela nossa legislação, ela só ocorre após a denúncia, e até a denúncia a regra, né, e a necessidade de sigilo se impõe. Nesse caso, principalmente Marielle, os senhores aqui já tiveram oportunidade, nesse processo de Marielle Anderson, de analisar o IDC e de analisar até uma denúncia que foi posteriormente rejeitada.
do Ministério Público Federal e sabem o quão sensível nós temos dados nesse caso. Nós temos muitas outras investigações tão sensíveis quanto, e cujo receio do Ministério Público é exatamente esse, do que se pode fazer com um acesso tão amplo, tão ampliado às investigações. Mais uma vez, eu me despeço, mais uma vez saudando a família, a senhora Marinete, a Ágata, a Mônica, a todos os demais familiares de Marielle Anderson, colocando mais uma vez o Ministério Público, sempre estamos à disposição, mas infelizmente, nesse caso, entendemos de forma diferente, com todo o respeito, com toda a nossa admiração, né, pela família, pela luta, dizer que o Ministério Público obviamente não pode ser mais do que a família, mas o Ministério Público é um grandíssimo interessado em solucionar todo esse caso, sempre foi e continua sendo, e apesar, né, dessa nós entendemos que nesse caso concreto a família não deveria ter acesso às investigações. Então, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pede o desprovimento do recurso de mandado de segurança e agradece a atenção dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Eduardo Moraes. E já passa a palavra imediatamente à ilustre Subprocuradora-Geral da República, doutora Luísa Cristina Cristais. Obrigada, senhora presidente. Cumprimentando a todos, especialmente aos familiares de Marielle Franco e Anderson Gomes, que estão aqui presentes assistindo esse julgamento de hoje. O Ministério Público Federal aqui fará algumas considerações a propósito. Primeiro, desde o início, no mandado de segurança, tanto a Defensoria do Rio de Janeiro como os advogados, eles pediram acesso às provas já documentadas. Acho que é importante que se diga, porque esse é um ponto ao que está se pedindo acesso, ao que se poderá ter acesso, caso seja julgado procedente o recurso em mandado de segurança, e se aquilo que é sigiloso será sigiloso, com a obrigação de, evidentemente, aqueles que tiveram acesso manterem o sigilo. Então, se nós lermos desde o início as petições, tanto de Mônica como dos familiares de Marielle e de Anderson, que postulam pela Defensoria Pública, está claro que se pede o acesso das provas já documentadas, mantendo-se o sigilo dos autos. Há um pedido também, e isso é importante que se diga, dizendo ao acesso aos apensos que permanecem sigilosos. Esse é um dos apensos, um apenso de 2018, onde há uma quebra de sigilo, mas esse apenso foi juntado, segundo informações aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, na própria ação penal dos executores, que aguarda a designação do plenário do júri. E o outro inquérito é de 2019. Então, esses são os pedidos. Os pedidos aqui referem-se, e como foi dito aqui da tribuna, e cumprimento a todos, inclusive ao MP estadual, e aqui não há nenhuma crítica de nenhum de nós à condução do MP estadual quanto ao relacionamento com a vítima. Mas o que está sendo decidido aqui hoje é até onde vai o direito da vítima. E se o processo penal brasileiro assume algumas obrigações com a vítima que vão além das tradicionais, que é aquela que nós sabemos, e acontece nesse processo, de os familiares ou vítimas, aqui familiares, poderem ser assistentes de acusação. O processo penal brasileiro, na origem, ele tem essa solução. Em havendo ação penal, em havendo familiares ou vítimas, pode haver o assistente de acusação. Mas o processo penal brasileiro precisa seguir não só a Constituição, mas os tratados aos quais nós aderimos. E para que serve o processo penal? O processo penal ele serve para descobrir a verdade, respeitar os direitos do acusado, mas, ao mesmo tempo, dar uma solução para aqueles que tiveram seus entes queridos mortos ou, em determinadas situações, para conseguir
fazer com que o dano a um determinado bem jurídico seja compensado, na medida do possível, através de uma ação penal e da condenação daquele que é denunciado dentro do devido processo legal. A vítima, hoje se fala do processo penal da vítima, e nós sabemos, por exemplo, que o Pacto de São José da Costa Rica diz que a vítima tem direito a informações sobre o processo. O Protocolo de Minnesota, que é uma recomendação, fala que a vítima tem direito a acesso ao processo. E mais, há tanto resoluções do Conselho Nacional de Justiça quanto do Conselho Nacional do Ministério Público recomendam que a vítima tenha acesso a informações do processo. E aí é que chegamos ao momento de dizer, mas qual é a interpretação da amplitude desse acesso? É evidente que cabe ao Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, conversar com as vítimas sobre o processo, dar informações. Cabe à vítima saber o que acontece no processo? O Ministério Público Federal entende que sim. E entendeu assim também o Ministério Público do Rio de Janeiro em parecer em segundo grau. O parecer da Procuradora de Justiça, Márcia Rodrigues de Oliveira Pinheiro, que foi o parecer dado no Ministério Público, ela diz que sim, que cabe, fazendo essa ponderação, que se vai dar vista às provas já produzidas. E como vai se manter o processo? O processo se manterá sigiloso. Por que se dá esse direito à vítima? Porque o processo penal não é um fim em si mesmo. Embora o sistema acusatório diga que a quem cabe produzir a ação penal é o Ministério Público, hoje a vítima tem interesse tanto na investigação, quanto no resultado, quanto na ação penal. Eu compreendo a preocupação do colega do Ministério Público do Rio de Janeiro com o precedente que pode ser criado, considerando que todas as investigações poderiam ser abertas. Eu não entendo assim. Eu entendo que nós estamos analisando este processo e saber se aqui há direito líquido e certo nesse processo. E por que isso? Porque esse processo é um processo relacionado à morte de uma defensora de direitos humanos. E os precedentes citados aqui estão relacionados a esses casos. É assim que a Corte Interamericana se comporta, é assim que a Corte Europeia de Direitos Humanos se comporta. São todas as provas? O que deve ser? A ponderação, ela vai ser feita quando do requerimento. A vista não será, o acesso não será imediato. Por quê? Porque há que se ponderar o interesse da investigação. A súmula 14 já fala isso. O defensor tem acesso a tudo? Não, aquilo que está em investigação e que pode colocar em prejuízo as próprias diligências, não se tem acesso num determinado momento, se tem acesso após a produção da prova. Então, isso vai ser considerado. Isso vai ser considerado. E por que as vítimas podem? Justamente pelo motivo que o colega do Rio de Janeiro menciona, porque, nesse caso, familiares e vítimas têm o poder de ter informações que podem, inclusive, auxiliar na investigação. E esse é o fim, esse é o objeto do processo penal moderno. Ele tem que chegar a um fim, e o fim é descobrir quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle e quem mandou matar Anderson. É isso que nós queremos saber como sociedade brasileira, como Ministério Público. Isso atinge a todos nós. Então, esse caso é um caso especial, onde se colocam as condições de acesso. E aqui o Ministério Público, então, entende que o processo penal brasileiro ele tem que ser lido à luz da Constituição e à luz das convenções internacionais e à luz das decisões das Cortes Interamericanas. Da Corte Interamericana, como trouxe aqui o caso da favela Nova Brasília, que, aliás, é um caso importantíssimo envolvendo policiais e que diz mais. Diz que, nesses casos, cabe ao Ministério Público fazer a investigação, justamente porque os crimes de violência, de morte e de violência sexual foram cometidos por policiais, e cabe aí ao Ministério Público. Então, nós temos que estar atentos ao que dizem as decisões da Corte Americana, e esse tribunal está atento, porque tem medidas cautelares, inclusive relacionadas a condições de presídio, como o presídio do Curado, o presídio no Maranhão e um dos presídios do complexo de Bangu. E isso é uma coisa do dia a dia. Nesse sentido, eu entendo, o Ministério Público Federal já havia se manifestado pela concessão da ordem. Aqui eu mantenho o parecer com esses acréscimos que tenham dito e digo que, desde já, que, se a concessão da ordem vier, ela deve vir nos exatos termos que foram requeridos nas iniciais, que é acesso das provas já produzidas.
com a manutenção do sigilo dos autos, e a decisão que vai ser dada será dada nesse processo, como as demais foram dadas em processos específicos, como citados aqui. E evidente que, para isso, quando do pedido em juízo, o que analisará o juiz e o Ministério Público? Se a decisão pode ser usada ou não como precedente. Se não pudesse, fará a distinção. Aliás, como todos nós aqui fazemos todos os dias. Então, obrigado pela atenção, e o Ministério Público cumprimenta mais uma vez a todos que estão aqui representando as famílias, os familiares, os juízes, o membro do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tenho certeza que todos nós queremos que a investigação do Rio de Janeiro chegue aos mandantes desse homicídio e que aqueles que executaram sejam julgados o mais brevemente possível. Agradeço, doutora Luísa Cristina. Devolvo já a palavra ao eminente relator para o voto. Obrigado, senhora presidente. Eu, inicialmente, cumprimento os que falaram da tribuna, doutora Luciana Pivato, doutor Pedro Carriello, representando os familiares das vítimas. Cumprimento o doutor Eduardo Martins, digno representante do Ministério Público do Rio de Janeiro. Cumprimento também a doutora Luísa Frinchaisen, pela sua sempre posição de defensora de direitos humanos. Cumprimento os familiares aqui presentes e farei aqui a leitura do que interessa de mais importante no voto, iniciando com o relato, a menção da data passada já de 5 anos do duplo homicídio da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, e também da tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, assessora de Marielle. Foi oferecida denúncia contra os executores, que aguardam a designação do júri. A pronúncia já transitou em julgado, portanto, e aguarda-se agora a investigação quanto aos possíveis mandantes destes homicídios. E o que se pede aqui é autorização para acesso aos autos sigilosos do inquérito policial 921-00266 de 2019. Eu transcrevo aqui a decisão tanto da autoridade judiciária responsável, quanto também do Tribunal de Justiça, que negou o mandado de segurança ali impetrado pelos familiares das vítimas. E passo, então, a analisar a questão que é jurídica, embora, evidentemente, com todo esse contexto muito bem colocado da tribuna, de um evento trágico, não apenas para as vítimas, como para, eu diria, o próprio Estado democrático, né, de direito, para a sociedade brasileira, que foi a morte de Marielle e Anderson. Digo em relação ao inquérito, que se trata de um procedimento administrativo realizado pela Polícia Judiciária com vistas à colheita de fontes de prova e elementos de informação aptos à formação de justa causa para o exercício da ação penal. Em relação à matéria posta em discussão neste recurso, cumpre destacar, dentre as características do inquérito, o fato de ser sigiloso, conforme a dicção do artigo 20 do CPP. Tal atributo tem intrínseca relação com a eficácia da investigação pré-processual, porquanto sua publicização poderia tornar inócua a perscrutação criminal. É dizer, a finalidade matriz do sigilo no inquérito é garantir que a investigação não sofra interferências externas que possam comprometer seu bom andamento. Sem embargo, a jurisprudência dos tribunais superiores caminhou para sedimentar o caráter relativo desse sigilo em relação às diligências findas e já documentadas na investigação. Compreende-se, em suma, que o sigilo do inquérito não pode ser evocado para obstaculizar direitos e garantias fundamentais. O resultado dessa tendência interpretativa culminou na edição da súmula vinculante número 14, a qual dispõe ser, aspas, direito do defensor no interesse do representado
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. No próximo item, eu trato das prerrogativas de defensores públicos e direitos dos advogados no inquérito policial. E aqui destaco o papel tanto da Defensoria Pública, como uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, como também da advocacia, indispensável à administração da justiça, o que se prevê nos artigos 133 e 134 da Constituição Federal. E, nesse sentido, assegura-se à advocacia e à Defensoria Pública um extenso rol de prerrogativas, direitos, garantias e deveres. No que concerne aos defensores públicos, a Lei Complementar número 80 de 1994, a partir da redação fornecida pela Lei Complementar número 32 de 2009, consigna ser prerrogativa do membro da Defensoria Pública examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos. E quanto aos advogados, a Lei 8.906, de 1994, lhe garante também o direito de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Artigo 7º, inciso 14. Constata-se assim que as leis de regência da advocacia e da Defensoria Pública garantem ao defensor lato sensu o direito de examinar os autos do inquérito policial e de extrair as cópias que entender pertinente. Próximo item, trato do direito das vítimas no inquérito policial. E, para isso, eu faço uma análise da súmula vinculante número 14, que, como já mencionei, destaca o direito do defensor no interesse do representado. E digo, a escolha hermenêutica dos ministros do Supremo Tribunal Federal pela palavra representado confere amplitude subjetiva, a meu sentir, para albergar não apenas o investigado, como também outras pessoas interessadas. Lógico, é estender a fortiori sua incidência também ao ofendido. Em reforço a essa ilação, entendo que o direito de acesso da vítima ao que consta no inquérito policial deflui diretamente do princípio republicano. Trata-se de providência essencial para garantir ao ofendido o direito à verdade, à memória, à justiça e à devida reparação. E aqui faço um parêntese até a propósito do que mencionou o doutor Pedro Carriello, que não se trata aqui de uma, também a doutora Luciana, não se trata de uma redução da análise a um olhar voltado tão somente à questão dos interesses tradicionalmente atribuídos aos assistentes de acusação, que sempre foram interesses patrimoniais. Depois a jurisprudência se ampliou para também conferir interesses a uma pena justa, a própria condenação justa. Mas eu digo mais, é um direito à verdade, à memória e à justiça. Negar o acesso da vítima aos autos do inquérito significa, na esteira do pensamento de Nils Christie, reduzi-la a uma não-entidade e reforçar a violação de seus direitos. Também, como diz Sérgio Salomão Checaira, que alerta sobre o risco de revitimização do ofendido na mesma direção de Nils Christie. A seu turno, vale enfatizar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso Gomes Lund e outros versus Brasil, conhecido como Guerrilha do Araguaia, caso Guerrilha do Araguaia, salientou que, aspas, as vítimas de violações de direitos humanos ou seus familiares devem contar com amplas possibilidades de ser ouvidos e atuar nos respectivos processos, tanto à procura do esclarecimento dos fatos
e da punição dos responsáveis, como em busca de uma devida reparação. Com base nessa mesma premissa, as duas turmas que integram a terceira sessão desta Corte já concederam acesso ao inquérito policial a advogados das vítimas. E aqui eu ilustro com precedentes, um deles da minha relatoria, RESP 1.776.061, do Mato Grosso, de 2019, outro da relatoria do ministro Jorge Mussi, na quinta turma, RMS 55.790. Menciono a seguir o tratamento do tema sob a ótica dos direitos humanos e do controle de convencionalidade. E digo, vejo como danoso, sob outra angulação, complementar, mas também determinante para arrematar da análise do caso, danoso ao sistema jurídico criminal e à ordem constitucional vigente, o desapreço do Estado brasileiro em acatar e incorporar às suas instituições protocolos e tratados internacionais de direitos humanos, e em adimplir satisfatoriamente sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso eu tenho dito em todos os casos em que atuei, enfim, especialmente como relator, em que há uma questão de interesse supranacional, interesse regional, quase sempre relativamente a direitos humanos. A pouca tradição que nós temos no Brasil e no sistema de justiça criminal de seguirmos a jurisprudência da Corte Interamericana e de respeitar e incorporar na nossa praxe judiciária o que contém os tratados e protocolos internacionais de direitos humanos. Como pontuado por Eleonora Mesquita Ceia, em artigo publicado em 2013, uma das causas para omissão ou falha no dever de responsabilizar violadores de direitos humanos no Brasil é, aspas, a resistência dos agentes políticos nacionais de aplicar o direito internacional dos direitos humanos no âmbito de suas respectivas competências, com base numa alegada soberania do país e na supremacia da Constituição. Ressalto, nesse sentido, a recente e importante iniciativa do Conselho Nacional de Justiça ao editar a Recomendação número 123 de 2022, cujo artigo 1º, inciso 1, recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas. A questão não é meramente legal, não é meramente processual, no sentido estrito de uma análise fria e literal do Código de Processo Penal, que é um código de mais de 80 anos, sob uma regência inspiradora de um regime de exceção. Com efeito, depreende-se do comentário geral número 36 do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas que os Estados devem revelar aos familiares mais próximos da vítima, estou aqui transcrevendo, detalhes pertinentes sobre a investigação, permitir-lhes que apresentem novos elementos de prova, reconhecer-lhes legitimidade processual nos inquéritos e prestar informação pública sobre as diligências de inquérito efetuadas e das constatações, conclusões e recomendações delas emanadas, com exceção da omissão dos elementos absolutamente necessários. A seu turno, a regra número 35 do Protocolo de Minnesota, documento elaborado pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, destinado à investigação de mortes potencialmente ilícitas, estabelece que a participação dos membros da família constitui elemento importante para uma investigação eficaz e que as autoridades devem mantê-los informados sobre os rumos do procedimento investigativo. Transcrevo aqui, no original, este item 35 do Protocolo de Minnesota. Acentuo por oportuno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece a autoridade do referido protocolo, como se infere do seguinte trecho extraído da sentença do caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras. E aqui eu transcrevo o trecho que exatamente reforça
à necessidade de incidência do protocolo. Ainda no âmbito do sistema interamericano, por ocasião da análise do caso Cosme Genoveve e outros versus Brasil, mais conhecido como Favela Nova Brasília, a Corte verificou que o Estado brasileiro, aspas, não oferece nenhum marco legislativo que garanta a participação das partes na fase de investigação pela polícia ou pelo Ministério Público. Essa é uma decisão de 2017. A esse respeito, asseverou-se no parágrafo 238 da decisão que a vítima no processo penal brasileiro tem uma posição secundária e é tratada como mera testemunha, carecendo de acesso à investigação. A falta de disposição legal no ordenamento jurídico brasileiro impede a possibilidade de que as vítimas ou seus familiares participem ativamente da fase de investigação, limitando-as à fase judicial. O ponto resolutivo 19 da sentença de mérito determinou que o Estado, aspas, deverá adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias para permitir às vítimas de delitos ou a seus familiares participar de maneira formal e efetiva da investigação de delitos conduzida pela polícia ou pelo Ministério Público. No julgamento do caso Villagrán Morales e outros versus Guatemala, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também registrou que as vítimas e seus familiares devem contar com amplas possibilidades de serem ouvidas e de atuar nos procedimentos, tanto em busca de esclarecimentos sobre os fatos e de castigo dos responsáveis, como em busca de uma devida reparação. No mesmo sentido, Eliodoro Portugal versus Panamá. A Corte enfrentou de forma específica a controvérsia relativa ao direito do ofendido de ter acesso aos autos de investigação no julgamento do caso Radilla Pacheco versus México, quando disse que, aspas, a Corte considera que, em casos como o presente, a negativa de expedir cópias do expediente da investigação para as vítimas constitui uma carga desproporcional em seu prejuízo, incompatível com o direito de participar da averiguação prévia. No tocante a essa matéria, assinalou-se que os Estados devem usar mecanismos menos lesivos ao direito de acesso à justiça para tutelar a difusão do conteúdo das investigações em curso e a integridade dos expedientes. Isso porque, aspas, em nenhum caso o sigilo pode ser invocado para impedir que a vítima tenha acesso ao expediente de uma causa penal. Cumpre rememorar que, quando existe uma sentença internacional, como na espécie, ditada com caráter de coisa julgada em relação ao Estado, que haja sido parte, no caso, submetido à jurisdição da Corte Interamericana, todos os seus órgãos, incluídos seus juízes e órgãos vinculados à administração da Justiça, também estão submetidos ao tratado e à sentença desse tribunal, o qual os obriga a velar para que os efeitos das disposições da Convenção... Aqui ficou faltando alguma coisa. O qual os obriga a velar para que se cumpra esses efeitos das disposições da Convenção. É dizer, neste caso, está presente a coisa julgada internacional, em razão do qual o Estado é obrigado a cumprir e a aplicar a sentença. Neste caso, evidentemente, não temos ainda uma sentença internacional, mas a afirmativa serve para mostrar a importância de se observar os precedentes e a jurisprudência da Corte. Menciono ainda, mais uma vez, a Resolução 253 do Conselho Nacional de Justiça, cujo artigo 2º determina que os tribunais deverão instituir centros especializados de atenção às vítimas, e eu acho que o Poder Judiciário brasileiro está devendo isso, centros especializados de atenção às vítimas, aos quais incumbe, entre outras atribuições, fornecer informações sobre a tramitação de inquéritos. Como bem destacado a tribuna, muitas vezes o que se quer saber é o porquê, é a resposta, é a explicação de algo trágico que vitimou não apenas quem teve um desfecho trágico, mas vitima definitivamente os que sobreviveram, os que vão ter que lidar com essa dor e, portanto, o mínimo que se pode, o mínimo que se deve outorgar a essas famílias é o direito à informação. Bom, o caso dos autos, como mencionado, o que se pretende
pelo que pode ser depreendido do exame dos autos, é o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial. Inquérito que investiga ou os possíveis mandantes dos homicídios. Ressalto por necessário que as recorrentes não pretendem a habilitação como assistente de acusação no inquérito policial, porque isso realmente o nosso direito ainda não permite. Tampouco buscam interferir nessa investigação. O objeto do recurso cinge-se ao acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito. Trata-se de observação sutil, mas relevante, porquanto os poderes legalmente previstos para o assistente são distintos do direito ora pleiteado. Eu não estou dando, portanto, tratamento jurídico idêntico ao do assistente. O que se tem aqui é algo, de um lado, mais amplo e, de outro lado, mais restrito. Mais amplo porque é um direito à informação, um direito, como disse, à verdade, à justiça, e mais restrito porque é um acesso a peças do inquérito policial que, evidentemente, estejam já documentadas e sobre as quais não exista sigilo. Transcrevo aqui trechos das razões recursais que reforçam que o pedido está circunscrito ao acesso das requerentes aos autos de investigação policial e acrescento: é de se obtemperar ainda que, ao contrário do consignado pelo Tribunal de Origem, há potencial conexão probatória entre o inquérito que investiga o autor mediato do delito e o processo que apura a autoria imediata do crime, no qual, repito, as recorrentes já estão habilitadas como assistentes do parquê, no processo, na verdade, que aguarda definição pelo Tribunal Popular. Mais que isso, digo, todas as investigações diretamente relacionadas com as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes estão visceralmente vinculadas entre si. Qual seria, portanto, o prejuízo, indago, em permitir o acesso dos defensores, dos familiares das vítimas, aos autos do inquérito policial instaurado para apurar a autoria imediata e a motivação dos homicídios, se são eles os principais interessados na elucidação dos fatos? Como já tive a oportunidade de aserir no julgamento do incidente de deslocamento de competência número 24, partilho do entendimento de que este assassinato foi cometido, este duplo assassinato, mas particularmente o de Marielle Franco, foi cometido em razão não apenas da atividade da parlamentar em defesa dos direitos humanos, mas também por se tratar de pauta conduzida por uma mulher, vinda da periferia, negra e bissexual, ingredientes que, em uma cultura patriarcal, misógina, racista e preconceituosa, potencializaram a reação de quem se sentia incomodado, quer pelas denúncias feitas no exercício do mandato parlamentar da vereadora Marielle Franco, quer pela postura de uma mulher intimorata que, representando as citadas minorias, arrostou milicianos e policiais envolvidos na reiterada e permanente violação dos direitos das pessoas que habitam as comunidades do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, concluí tratar-se de um verdadeiro feminicídio político, o assassinato de uma mulher que, nessa condição e como vereadora, lutava contra as desigualdades de gênero, de raça e de classe. Tais reflexões reforçam a plausibilidade e, eu diria, o direito inerente ao pedido ora vindicado. Passados 1.861 dias dos assassinatos, parece-me não só razoável, mas imperioso que o Estado forneça respostas às recorrentes acerca do andamento das investigações. E creio, sinceramente, que o Ministério Público do Rio de Janeiro, a polícia também, estão empenhados nessa tarefa. Transcrevo, também reforço a esse entendimento, o parecer do Ministério Público Federal, da lavra do subprocurador Paulo Eduardo Bueno, aqui hoje reforçado pelas lúcidas e sempre muito oportunas ponderações da doutora Luísa Finchheisen,
gizo ainda o parecer do Ministério Público Estadual, cuja conclusão é no sentido da concessão parcial da segurança, a fim de que se conceda às impetrantes o acesso à prova documentada. Apenas gostaria de acrescentar, antes de ler o dispositivo, que eu entendo, como também a doutora representante do Ministério Público Federal, as ponderações, as preocupações do Ministério Público do Rio de Janeiro, aqui muito bem expostas pelo doutor Eduardo Martins, por quem tenho muito respeito. É claro que se teme uma utilização de precedentes em uma ou outra direção, mas não me parece procedente este temor. Porque, na verdade, se nós pararmos para pensar, o sigilo do inquérito policial já existe como algo íncito à própria natureza deste procedimento. E nem por isso muitas pessoas acabam tendo acesso ao conteúdo, por exemplo, de uma interceptação telefônica ou mesmo de outras diligências. Nós temos policiais, nós temos representantes do Ministério Público, temos servidores dessas duas instituições que acabam tendo acesso. E nem por isso se teme uma vulgarização ou uma publicização daquilo que é sigiloso. Confia-se na responsabilidade de cada um, agente público, ou, no caso, familiar, quanto à preservação desse sigilo. Até porque o sigilo vem em benefício do êxito da investigação. Então, acredito, sinceramente, que este temor não corresponda ao que irá acontecer. Mas, ainda que aconteça eventualmente, como destacado pela doutora Luísa, este caso, especialmente, e todos os casos em que a família da vítima tem esta angústia, este desejo de ver o andamento do inquérito, de saber o que está acontecendo, quais são as provas produzidas, já documentadas, esse é um direito legítimo que o Estado não pode, dessas pessoas, subtrair. Eu concluo, portanto, senhora presidente, eminentes pares, votando por dar provimento ao recurso em mandado de segurança para garantir às peticionantes o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial aqui referido e dos seus apensos, em observância aos limites estabelecidos pela súmula vinculante número 14. E determino também por oportuno a correção da autuação para que conste o nome das recorrentes e por extenso, porque o segredo de justiça diz respeito às provas e não ao nome das pessoas que têm interesse no julgamento da causa. Como voto, senhora presidente? O eminente relator vota pela concessão da segurança. Como vota o ministro Antônio Saldanha? Bueno, presidente, de início eu ressalto a grandeza e a profundidade das manifestações, tanto do Ministério Público do Rio, por suas fundadas razões, mas particularmente as manifestações externadas pela defesa e pela doutora Luísa Franceschi, que não deixam dúvidas quanto ao encaminhamento do resultado, que foi, afinal, trazido por esse voto substancioso do ministro Rogério, com abrangência e profundidade inequívocos, e que nos trouxeram, afinal, aquilo que já está consolidado, está sumulado pelo Supremo Tribunal Federal e está assentado nas determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, por conta dessas considerações, eu acompanho o relator. Como vota o ministro Jesuíno Rissato? Senhor presidente, também cumprimento a todos, cumprimento a doutora Luciana, o doutor Pedro Cariello, que ocuparam a tribuna, que também recebi em meu gabinete e agradeço os memoriais apresentados. Cumprimento também o doutor Eduardo Martins, do Ministério Público do Rio de Janeiro, doutora Luísa Fonseca, nossa subprocuradora-geral da República, e cumprimento também os familiares e outros aqui presentes. Eu já tinha acesso
antecipado ao voto do ministro Rogério Schietti, quero apenas cumprimentar o ministro Rogério pelo brilhante voto, realmente um voto aqui marcante. Eu também entendo a preocupação do doutor Eduardo, do Ministério Público do Rio, a respeito dos precedentes, mas o precedente não é obrigatório. O juiz, em cada caso concreto, ele irá, obviamente, verificar as circunstâncias do caso e, se for o caso, aplicar o precedente. E, com essas breves considerações, eu, cumprimentando o ministro Rogério pelo brilhante voto, eu acompanho integralmente. Eu voto a seguir. Eu quero, inicialmente, também cumprimentar o relator, o ministro Rogério Schietti, por seu alentado voto. E eu também não podia deixar de mencionar, como já foi aqui registrado, inclusive pelo doutor Pedro Carriero, que no ano de 2020 eu tive contato com o caso Marielle Franco e Anderson Gomes, na terceira sessão, por ocasião do julgamento do incidente de deslocamento da competência número 24, do qual fui relatora. E, naquela ocasião, eu destaquei no meu voto que o caso era de altíssima complexidade e que o crime estava circundado de profissionalismo. À época, eu concluí não existir sombra de descaso, desinteresse, desídia ou falta de condições pessoais ou materiais das instituições estaduais encarregadas de investigar, processar e punir os responsáveis pela grave violação a direitos humanos, motivo pelo qual votei, julgando improcedente o pedido de federalização da demanda. E, naquela oportunidade, eu verifiquei que esse era também o pleito dos familiares da vítima, que estão bem representadas nesta oportunidade. E observo ainda que, passados cerca de 3 anos do julgamento do incidente de deslocamento de competência e 5 anos do crime, isso foi bem referido aqui pelo ministro Rogério Schietti, pelas sustentações orais, ainda não houve julgamento dos executores, os possíveis aí, esses já processados, não é? Já executores, encontrando-se em curso a investigação contra os mandantes do crime. E o decurso de tempo, desse tempo tão longo, a meu sentir, faz ressair com mais clareza a legitimidade do pleito aqui das famílias das vítimas, no caso concreto. Com efeito, entender que o direito de acesso aos elementos de prova documentados no inquérito policial se estende também às vítimas e seus representantes, como fez bem aqui o eminente Rogério Schietti no seu voto, é uma forma de dar concretude ao acesso à justiça. Eu creio firmemente nisso. Com essas breves considerações, parabenizando ainda mais uma vez a todos que manifestaram nesta oportunidade, nos auxiliando no julgamento desse importante processo, nesse importante precedente, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator e também dou provimento ao recurso em mandado de segurança. Cumprimento mais uma vez aos familiares da vítima, dizer que foi uma satisfação recebê-los aqui nesta corte, na presente oportunidade. Muito obrigada. Então, fica... Só queria registrar, Excelência, a excelente tarde que foi. Acho que o processo penal brasileiro, e principalmente aqueles que estão na defesa dos direitos humanos, saem hoje não tem aqui nem absolvidos nem condenados, mas temos apenas um caminhar na proteção desse tão zeloso que é os direitos fundamentais. Obrigado a todos e todas. Mais uma vez, obrigada, doutor, e proclamo o resultado. A sexta turma, por unidade de votos, concedeu a segurança nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime.